Jornal Giwara. Itamaraty articula reunião entre Bolsonaro e Biden, mas Casa Branca se cala. O presidente Jair Bolsonaro pretende realizar um encontro oficial com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, antes do fim de seu governo, e aposta que será durante a 9ª Cúpula das Américas, que acontecerá entre os dias 6 e 10 do mês de junho em Los Angeles, nos Estados Unidos, informou o portal de notícias UOL no sábado 7. Embora o convite para um encontro bilateral tenha sido enviado à Casa Branca, o Itamaraty está preocupado com a falta de resposta a um mês da realização do evento mais importante para Biden no hemisfério. As relações entre os dois nunca foram boas. Desde o início do mandato de Biden, em janeiro de 2021, o presidente Bolsonaro se alinhou às posições do governo de Donald Trump, de 2017 a 2021, a quem se diz admirador. O brasileiro foi o único dos chefes de Estado do mundo o último a reconhecer a derrota do candidato republicano. Biden convidou Bolsonaro para uma cúpula virtual sobre mudanças climáticas em abril do ano passado, mas saiu sem ouvi-lo antes que o brasileiro iniciasse seu discurso, em um gesto que mostrou o isolamento internacional do Brasil em questões ambientais. O partido mais rico do país, União Brasil, tem mais de R$ 1 bilhão disponível para eleições. Com o maior fundo do país, União Brasil terá 950 milhões à disposição, somando os fundos eleitoral e partidário, informou o painel do jornal Folha de São Paulo. Além disso, a legenda afirma ter mais de 250 milhões guardados de anos anteriores. Como 30% deste montante precisa ser destinado a uma candidatura feminina, o partido deve lançar uma mulher como vice de Luciano Bivar para presidente. E a favorita é a senadora Soraya Trojanovic, do Mato Grosso do Sul, segundo o painel. Esqueceu de transferir o título? Saiba como votar em trânsito. O prazo para transferir o título de eleitor para outra cidade encerrou, no dia 4 agora de maio. Caso o eleitor não queira deixar de votar, a Justiça Eleitoral oferece uma opção, o voto em trânsito, previsto no Código Eleitoral. A solicitação para o voto em trânsito vai de 12 de julho a 18 de agosto. Contudo, é preciso consultar se há alguma pendência em relação ao título de eleitor. A situação atual do documento pode ser conferida no portal da Justiça Eleitoral. Caso esteja tudo certo, será necessário indicar em qualquer cidade o eleitor estará. Em qual cidade, o eleitor está no dia da votação. O TRE, Tribunal Regional Eleitoral de cada região, divulgará com antecedência todas as sessões eleitorais em que haverá voto em trânsito. Vale lembrar que a modalidade só é disponibilizada em municípios com mais de 100 mil habitantes, além das capitais. Depois da solicitação, o eleitor que estiver na mesma UF de seu domicílio eleitoral poderá votar em cargos de presidente, governador, senador, deputado federal e estadual. A Justiça Eleitoral alerta que não é permitido votar em trânsito em urnas instaladas fora do país. Contudo, quem possuir seu domicílio eleitoral em alguma das zonas eleitorais no exterior, mas estiver no Brasil no dia da votação, pode pedir o voto em trânsito no país. Arruda entra com pedido de liminar no STF para ficar elegível. Advogados do ex-governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda, do PL, entraram com um pedido de liminar no Supremo Tribunal Federal, STF, para tentar reverter a inegibilidade após os processos relacionados à Operação Caixa de Pandora. O relator do processo será o ministro André Mendonça. A intenção é suspender os efeitos dessas decisões judiciais. Os advogados do ex-governador alegam que os processos deveriam ter corrido na Justiça Eleitoral e não na Justiça Comum. Se o Supremo der razão ao argumento, os processos contra Arruda voltarão ao estágio inicial.
Bolsonaro escala Pazuello para escrever seu programa de governo. O general Eduardo Pazuello, que foi um dos maiores fracassos do governo Bolsonaro, responsável pelo desastre administrativo e político no combate à pandemia da Covid-19, foi escalado por Bolsonaro para escrever o seu plano de governo. O general da reserva é candidato a deputado federal pelo PL no Rio de Janeiro e agora tem uma nova missão: elaborar um programa de governo que será apresentado por Bolsonaro em sua campanha pela reeleição. Ministério Público abre investigação contra mais de 300 donos de terras que são suspeitos de desmatar ilegalmente no Tocantins. O Ministério Público do Tocantins abriu investigação contra mais de 300 donos de terras que são suspeitos de desmatamento ilegal. A tecnologia ajudou nas possíveis irregularidades. 8 em cada donos de terra que desmataram no Tocantins no ano passado não tinham autorização para fazer isso. A conclusão está no relatório do Ministério Público do Estado. Setor de ração animal deve crescer 3,5% neste ano. A produção de ração animal deve crescer 3,5% este ano de 2022, de acordo com a projeção feita pelo Sindicato Nacional da Indústria de Alimentação Animal. O estudo também afirma que a guerra na Ucrânia já reflete diretamente no setor, comprometendo o acesso e o preço de insumos. As restrições ao comércio impostas pelo conflito impactam itens essenciais para a ração, como milho, por exemplo. A Ucrânia responde por 19% das transações internacionais desse grão e 29% do trigo. A importação de fertilizantes do país pode aumentar quase 200% no segundo trimestre. As compras externas de fertilizante pelo Brasil devem alcançar 35 bilhões e 900 milhões de reais no segundo trimestre, uma disparada de 193% em relação ao mesmo período do ano passado, estimou no último dia 29 de abril a consultoria Macro Setor. Com os produtores em busca de garantir os adubos que serão utilizados na próxima safra, cujo plantio de grãos se inicia em setembro, a expectativa da consultoria é que a importação do insumo à base de potássio tenha um maior avanço em 247% para 10 bilhões e 200 milhões de reais. No Tocantins, secretário de Saúde de Gurupi é preso suspeito de usar caminhão da prefeitura para fazer mudança. O secretário de Saúde de Gurupi, no estado do Tocantins, Sivaldo dos Santos Moraes, foi preso na tarde de sexta-feira, dia 6, após um caminhão da prefeitura ser flagrado descarregando uma mudança na casa dele. A vereadora Débora Ribeiro, do PTB, foi quem chamou a polícia ao perceber que o veículo do município estava fazendo serviços particulares para o secretário. Após o depoimento, o secretário foi autuado pelo crime de peculato e levado para a casa de prisão provisória de Gurupi. O crime de peculato é quando um servidor utiliza do bem público em seu próprio benefício e prevê pena de 2 a 12 anos de reclusão. Justiça determina a soltura do médico Álvaro Ferreira um mês após ele ser condenado a 21 anos de prisão pela morte da ex-mulher. A Justiça determinou a soltura do médico Álvaro Ferreira, condenado a mais de 21 anos de prisão pelo assassinato da ex-mulher Daniele Lustosa em 2017 no estado do Tocantins. O médico cumpre pena em regime fechado na casa de prisão provisória de Palmas e a liberação poderá ocorrer a qualquer momento. Com a decisão, o réu deve passar a usar tornozeleira eletrônica e voltar a trabalhar. O advogado da família da vítima informou que vai recorrer à decisão e acredita que o médico voltará a cumprir a pena em regime fechado. Já os advogados de defesa do médico informaram que a soltura já deveria ter acontecido. O corpo da professora foi encontrado no dia 18 de dezembro de 2017 na casa dela, com marcas de estrangulamento. Ele chegou a ser preso 2 dias antes do assassinato por violência doméstica. A suspeita foi reforçada porque a polícia não conseguiu localizar o médico após o crime.
O médico ficou quase um mês sendo procurado pela polícia. Ele foi localizado após postar uma selfie em uma igreja nas redes sociais. O suspeito foi preso no dia 11 de janeiro de 2018 em Goiás. Número de famílias na extrema pobreza salta 11,8% em 2022. O número de famílias em situação de extrema pobreza, escrita no CadÚnico, saltou 11,8% em 2022. Em fevereiro deste ano, 17 milhões e 500 mil de pessoas brasileiras viviam com renda per capita mensal de até R$ 105 por mês. O Cadastro Único é um registro feito pelo governo federal em parceria com os municípios. Os dados mostram quem são e como vivem as famílias de baixa renda no Brasil. Cidadãos que se inscrevem e mantêm os dados atualizados na plataforma podem recorrer a programas sociais como Auxílio Brasil, que substituiu o Bolsa Família. O ano de 2021 terminou com 15 milhões e 700 mil de famílias cadastradas. Quando a pandemia de Covid-19 atingiu o Brasil, em março de 2020, 13 milhões e meio de famílias estavam registradas no programa. De lá para cá, a alta foi de 22,8%. Em outubro de 2021, com o corte do auxílio emergencial, o número de famílias em situação de extrema pobreza disparou. Em 5 meses, 2 milhões e 500 mil de famílias nesta faixa etária de renda se inscreveram no sistema, uma alta de 14,1%. Paralelamente, o número de beneficiários do Auxílio Brasil também cresceu. Foram pagos 18 milhões de benefícios em abril. A média foi de R$ 409,82 por família. União vai receber 31 bilhões e 500 milhões de reais em dividendos da Petrobras. A Petrobras vai pagar 31 bilhões e 500 milhões à União, de maio a julho de 2022. O montante faz parte da distribuição bilionária de dividendos anunciada na quinta-feira, dia 5. Como o governo é acionista majoritário, receberá 24 bilhões e 600 milhões de reais. Outros 6 bilhões e 800 milhões de reais serão destinados ao BNDES, que tem 7,9% das ações emitidas pela Petrobras. Petrobras anuncia aumento de 8,8% no preço do diesel para distribuidoras. A Petrobras anunciou na segunda-feira, dia 9, hoje, que reajustou o preço da venda do diesel nas distribuidoras, para distribuidoras. Agora o combustível passa a custar R$ 4,91 e não mais R$ 4,51 por litro, apresentando uma alta de 8,8%. Segundo a estatal, os valores atuais cobrados pela gasolina e pelo GLP foram mantidos. A mudança passa a valer a partir da próxima terça-feira, dia 10. E onde isso vai parar? A Rádio Xinguara AM está apresentando Jornal Xinguara. O Brasil e o mundo em sua casa. 12h14. Informando a Agropecuária São Sebastião. Polícia prende acusado de jogar gasolina e até a fogo em em Paragominas. Na última quinta-feira, dia 5, José Edivan Bento da Silva foi preso na cidade do Curuí, acusado de matar a ex-mulher Luciane Moraes da Silva, de 38 anos, no dia 7 de setembro de 2021, em Paragominas, no sudeste paraense. Segundo a PM, uma equipe fez o reconhecimento da localidade onde José Edivan estava morando e identificação do acusado. E outra equipe cumpriu o mandado de prisão expedido pelo Poder Judiciário de Paragominas. O indivíduo não aceitava o fim do relacionamento com a mulher Luciane Silva. O acusado aproveitou um descuido da vítima e jogou gasolina no corpo da ex-mulher e em seguida ateu o fogo. A vítima chegou a ser encaminhada ao hospital, mas morreu em consequência da gravidade das queimaduras pelo corpo. Espingarda é apreendida após dono anunciá-la nas redes sociais em Canaã dos Carajás.
Elielson de Souza Silva procurou uma maneira fácil, inusitada, de realizar uma venda de não legalizada. Ofereceu uma arma de fogo em um grupo de Facebook. Ele acabou preso enganando os carajás pela Polícia Civil na quinta-feira passada, 5. Na postagem, diversos usuários do Facebook demonstram interesse na compra. Nos comentários, solicitam o valor do equipamento. Elielson responde estar vendendo a arma por R$2.000. Algumas pessoas chegaram a alertá-lo para o crime cometido. Tira essa foto, a polícia pode te prender por posse ilegal de arma de fogo, disse um dos comentários. Tem porte de arma? Caso não tenha, é melhor tirar essa postagem, dá um jeito de vender escondido, isso da cadeia, disse outra pessoa. A partir da postagem, os policiais conseguiram identificar o autor e o endereço dele. A equipe localizou a arma, apreendendo-a. Elielson foi conduzido à delegacia de polícia civil e autuado em flagrante. Polícia prende acusado de jogar gasolina e atear fogo em ex-mulher em Paragominas. Condutor embriagado ameaça policiais e é preso em Parauapebas. Na noite de sábado, dia 7, por volta das 19 horas, um homem identificado como Edmilson Caldas Gaia foi preso após bater o carro que dirigia, um carro Gol, em uma rotatória no centro de Parauapebas, no sudeste paraense. Ele foi preso por uma equipe da Ronda Ostensiva Motorizada Romo, da Guarda Municipal GMP, após fazer a maior confusão e ainda bradar dizendo que não ia ser preso, porque ia ligar para o vereador Rafael Ribeiro. Segundo os agentes, ele apresentava visíveis sintomas de embriaguez alcoólica, com fala desconexa, olhos avermelhados e estava bastante exaltado. Ao receber voz de prisão, Edmilson apresentou resistência e passou a desacatar a equipe, que precisou algemá-lo. Ele foi conduzido e apresentado na 20ª Seccional Urbana de Parauapebas. Dezenas de bois são apreendidos em Abel Figueiredo, no Pará. Fiscais da Cefa apreenderam na sexta-feira passada, dia 6, 40 cabeças de gado que viajavam sem nota fiscal. A carga, no valor de R$32.000, tentava deixar o estado do Pará em direção a Ceilândia, no Maranhão. O caminhão gaiola foi localizado numa inserção de ramal de rodovia da BR-222 que liga Abel Figueiredo, no Pará, e São Pedro da Água Branca, no Maranhão. Além de não possuir nota fiscal, a mercadoria tinha uma guia de transporte animal, o que configurou tentativa de burlar o pagamento antecipado do imposto estadual, o ICMS, buscando trafegar por pequenas estradas ramais. A equipe da unidade fazendária lavrou um termo de apreensão e depósito TAD no valor de R$ 5.376, que foi pago e a carga liberada. Polícia Rodoviária Estadual recupera 6 motos roubadas no Distrito Taboca. Em uma ação realizada na semana passada, a Polícia Rodoviária Estadual da Polícia Militar recuperou 6 motocicletas, todas roubadas. Na ação, ninguém foi preso. De acordo com a Polícia Militar, as motocicletas estavam escondidas em uma casa no Distrito Taboca, município de São Félix do Xingu. Os veículos recuperados foram apresentados na Delegacia de Polícia de São Félix do Xingu. Motorista sobrevive a acidente após ser encontrado preso nas ferragens em Parauapebas. O acidente envolvendo um caminhão foi registrado na sexta-feira 6, na vicinal que dá acesso à Vila Conquista, zona rural de Parauapebas, no sudeste paraense. A polícia militar foi acionada e, ao chegar no local, encontrou um homem desacordado e preso às ferragens. Ele foi levado ao hospital e não corre risco de morte. Polícia Civil prende homem acusado de roubo de caminhonetes na região de Redenção. O homem procurado pela Justiça foi preso pela Polícia Civil em cumprimento de mandado de prisão na manhã de sexta-feira, dia 6 de maio, em Redenção, no sul paraense. Leandro Mota da Silva estava com a prisão preventiva decretada pela Justiça de Redenção sob acusação de roubo majorado e associação criminosa. Leandro é acusado de roubos de caminhonetes em fazendas da região de Redenção.
Durante a operação foram cumpridos ainda seis mandados de busca e apreensão em endereços de outras pessoas envolvidas com o crime de roubo. O suspeito foi conduzido até a Delegacia de Polícia Civil de Redenção para as providências necessárias. Traficante do Mato Grosso é preso vendendo drogas em Santana do Araguaia. A Polícia Militar prendeu um homem e apreendeu drogas em Santana do Araguaia, no sul do Pará. O acusado diz que veio do Mato Grosso com a missão de vender drogas em Santana. De acordo com a PM, a equipe realizava a ronda pelo bairro rodoviário e avistou um homem tentando se desfazer de uma mochila e entrar em uma residência. Os policiais decidiram abordar o suspeito e, durante as buscas, encontraram porções de cocaína e crack e R$ 597 em espécie, um canivete, uma balança de precisão e um aparelho celular. Ele foi preso apresentado junto com material apreendido na Delegacia de Polícia Civil de Santana do Araguaia para os procedimentos cabíveis. 2 homicídios são registrados na noite de sexta em Tucuruí. 2 homicídios e uma tentativa de homicídio abalou os moradores da cidade de Tucuruí, no sudeste paraense, na sexta-feira à noite, dia 6. Dixon Maia Maza, 45 anos, e Danilo Farias Moraes foram mortos a tiros de arma de fogo. Os crimes são investigados pela Polícia Civil de Tucuruí. A primeira morte foi registrada por volta de 19 horas no centro da cidade. A vítima, identificada como Dixon Maia, estava próxima ao veículo quando a motocicleta parou. O garupa desceu e efetuou os disparos de arma de fogo contra o homem, que morreu no local. 2 horas depois, a vítima foi o jovem Danilo Farias Moraes. O rapaz estava em frente a uma residência quando o Wilson da Silva Coelho disparou um tiro de arma de fogo na cabeça dele. Danilo morreu no local. Amigos da vítima relataram que Danilo foi morto por engano. Ele era dono de uma motocicleta idêntica ao modelo do atual namorado da ex-mulher de Wilson, o que teria levado o homem a praticar o crime. Uma mulher identificada até o momento pelo nome de Moranguinho foi vítima de uma tentativa de homicídio, um atentado cometido por um homem que usou uma faca para tentar matá-la por volta das 23 horas de sexta-feira. O suspeito fugiu e a vítima foi socorrida à unidade de pronto atendimento e depois transferida ao Hospital Regional de Tucuruí, onde permanece internada em estado grave.